Bem, meus amigos, bem-vindos ao seu canal Ilumina, o canal que discute os problemas do setor elétrico aqui e no mundo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que é muito importante para que a gente possa entender a natureza desses problemas, né, do setor que a gente está sempre discutindo aqui no canal, né? Um tema importante dentro do setor elétrico é a sua complexidade, né? E é interessante entender qual é o sentido dessa complexidade, porque entendendo isso, você entende muito sobre o setor elétrico. Ajuda muito a gente entender o que acontece dentro desse setor, né? Essa ideia da complexidade é uma ideia que ela vem a partir da nossa relação com o setor, né? A maioria das pessoas, a relação que elas têm com o setor elétrico é simplesmente ligar e desligar a tomada, né? Você liga e desliga. Na verdade, eu tenho um amigo que fala sempre isso, né? A primeira relação que as pessoas têm com o setor elétrico, quando são crianças, né? Quando você descobre o interruptor, né? E fica fascinado, aperta, aí aparece a luz, e depois você apaga, a luz desaparece, enfim. E a gente não muda muito ao longo da vida essa relação inicial que a gente tem com o setor, né? E eu acho que isso advém principalmente da complexidade, né? Mas o setor elétrico ele não é simplesmente complexo para as pessoas que estão fora do setor, né? O setor elétrico ele é bastante complexo também para as pessoas que estão no setor, né? Para os técnicos que trabalham, para os gerentes, quem toma as decisões técnicas, quem toma as decisões econômicas, quem toma as decisões políticas, né? Também faz isso diante dessa complexidade, né? E essa complexidade que eu acho que ela advém de uma característica intrínseca do próprio setor, né? De uma característica do setor. O setor é complexo. E por que ele é complexo? O setor elétrico ele é complexo porque existe uma interdependência muito forte entre os processos que compõem esse setor, né? Na verdade, todos os processos, geração, a transmissão, toda a distribuição, toda a utilização, né? Não importa se é uma simples geladeira ou se é um super motor elétrico dentro de uma indústria, né? Na verdade, todos esses processos eles estão interconectados no interior de um único sistema, né? Então, o que acontece nesse sistema e o que acontece nesses processos têm impactos, né? Afetam uns aos outros, né? Então, o que acontece no sistema afeta esses processos e o que afeta esses processos afeta os sistemas, né? Então, essa interdependência é uma característica radical do setor elétrico, né? Qualquer setor elétrico do mundo tem essa natureza, essa forte interdependência. Então, essa forte interdependência que existe entre esses processos, né, faz com que é difícil você imaginar quais são as consequências e quais são os impactos, né, de uma ação de um processo como esse, né? Como existe essa enorme incerteza acerca disso, porque na verdade os processos eles vão interagindo uns com os outros, né? Então o resultado final disso é algo difícil de você prever. Dada essa dificuldade, a solução que o setor adotou desde o seu nascimento foi algum tipo de coordenação, né? Então, o setor elétrico ele é um setor que ele não funciona sem uma determinada coordenação, né? O setor elétrico, na verdade, é um enorme condomínio que opera com uma coordenação, né, um regimento interno que você tem que definir, senão esse sistema ele não funciona, né?
Então, na verdade, essa incerteza, né, muito grande acerca dos resultados das decisões, mesmo que sejam decisões técnicas, né, isso também se estende, né, para as decisões econômicas. Né? Existe uma interdependência muito grande entre essas decisões econômicas que são tomadas justamente pelos aqueles agentes que detêm esses processos, né? Ou seja, os geradores, né? Aqueles que transportam energia ou na transmissão, ou aqueles que distribuem essa energia e aqueles também que consomem essa energia. Né? São agentes econômicos. Então existe uma interdependência muito grande entre esses agentes e é necessária uma coordenação entre essas decisões. Né? Agora, evidentemente que esses agentes eles têm interesses, né? Eles têm interesses e, evidentemente, atuam politicamente em função desses interesses. Né? E aí também, dada essa grande interdependência, né, que você já tem lá na base física dos processos, né, na base econômica das decisões econômicas, isso aqui também se estende para o setor, para esses interesses e uma coordenação política. Né? Então, na verdade, o setor elétrico é um setor que ele necessita de uma coordenação técnica, ele precisa de uma coordenação econômica e ele precisa também de uma coordenação política. Né? E essa coordenação política ela é fundamental, ela é essencial, porque, na verdade, ela define quais vão ser as regras, quais vão ser as normas e quais vão ser as organizações que vão fazer a coordenação econômica e técnica do setor. Né? Quem faz isso, gente, não tem muita conversa fiada, é o Estado. Né? Quem é responsável pela coordenação do setor elétrico no mundo inteiro é o Estado. Né? Esse é o único setor, por exemplo, existe o setor elétrico no Brasil e no mundo, ele tem um modelo, né? Um modelo de funcionamento, um modelo de comercialização, um modelo de como é que ele se expande. E geralmente esses modelos eles são definidos no âmbito do parlamento. Né? Então é o parlamento britânico que define como é que, na verdade, o setor elétrico vai funcionar. Na Inglaterra, é o Congresso americano que decide como é que o setor elétrico vai funcionar nos Estados Unidos. No Brasil também a mesma coisa, enfim. Então, essa coordenação ela é fundamental, né? E essa coordenação ela é feita pelas instituições. Né? Então, mesmo quando você imagina, vamos introduzir a concorrência, vamos dar maior autonomia para que os agentes possam atuar, etc., etc., isso significa um novo conjunto de regras, um novo conjunto de normas, um novo tipo de coordenação, mas que também vai ter que ser pré-definido antes, etc., etc. Ou seja, sem essa coordenação, sem a definição muito clara dessas regras que vão funcionar, que vão operar, não há como o setor elétrico funcionar. Tá certo? Não existe essa. Ele não é um setor que se autorregula. Não existe nenhum setor elétrico no mundo que se autorregula. Isso não existe. Até porque há uma questão que é bastante simples: a energia elétrica é um insumo. A energia elétrica é um insumo estratégico, ela é fundamental para o crescimento econômico, ela é fundamental para o bem-estar da sociedade. Então, é considerado um insumo essencial. Né? A energia elétrica não é um bem como outro qualquer, porque a própria sociedade não vê essa energia elétrica como um bem, como outro qualquer. Né? Então, em função disso, isso coloca como do interesse a coordenação do setor elétrico ela é de interesse público. Né? Então, as discussões sobre como vai funcionar o setor elétrico se dá na arena pública e num embate, que muitas vezes é um embate político, né? Entre esses diversos interesses que estão presentes no setor. Né? Porque, evidentemente, que uma regra, uma norma, ela pode favorecer alguns agentes e prejudicar outros. Né? Então, por isso que a gente sempre coloca e repete no canal, muitas vezes, os textos que a gente escreve, etc., etc., que as instituições elas são fundamentais no setor elétrico. Né? E elas são fundamentais simplesmente porque elas definem, né,
elas definem justamente essas regras, elas definem essas normas, elas definem como é que a coordenação vai ser feita. Então, na verdade, acaba definindo como é que vai ser o setor elétrico, né? Então, é sempre bom ter em mente isso, né? O setor elétrico é complexo, sim, ele é complexo, isso não é uma linguagem de retórica, de fato ele é complexo. Essa complexidade advém da forte interdependência que existe entre processos, agentes econômicos e interesses, né, que dentro dos diversos sistemas elétricos ao longo do mundo. E, a partir disso, para fazer face a essa complexidade, o recurso é a coordenação, né? Então, a coordenação ela é fundamental para o funcionamento do setor elétrico e reúne, evidentemente, um conjunto de regras, um conjunto de normas, um conjunto de organizações que fazem, digamos assim, esse meio de campo, né? Que arrumam esse time, arrumam esse jogo. Sem esse meio de campo não existe a menor possibilidade do setor elétrico funcionar, né? Então, quando você pensa, né, olha esse negócio e fala assim, rapaz, esse trem é muito complexo, é muito difícil, né? Ele é muito complexo, ele é muito difícil. E justamente em função, para lidar com essa complexidade, para trazer essa complexidade, né, que não é só para você que está vendo de fora, não, é para quem está dentro do jogo também, para trazer isso para um nível que seja operável, né, que seja possível de ser operacionalizado pelos agentes que estão presentes no setor, é que existe a coordenação, né? É que existe essa coordenação. Então, a coordenação é chave, as instituições são chaves, né? Daí, quando você, no momento como o momento brasileiro, né, no qual você quer mudar as regras, mudar a norma, mudar a maneira como é que se joga, as instituições elas são fundamentais, evidentemente, nessa mudança, né? E o fato da gente estar atravessando uma fase muito difícil, né, de fragilização muito grande das nossas instituições, colocam preocupações como é que essa coisa vai se desenvolver. Bom, meus amigos, é isso aí. Nos vemos num próximo programa do seu canal Ilumina, ok?